Olha, e por falar em lei, nós vamos nesse momento do programa falar também de outro tema que é de fundamental importância e às vezes até de pouco conhecimento dos telespectadores. Eu gosto de trazer temas aqui no programa e quando a produção acerta em cheio nestas escolhas, porque são temas que rendem muito assunto. Muitas vezes nós desconhecemos os nossos direitos e deveres, seja como pessoas normais, né, dentro de uma área, um momento de lazer, ou até mesmo como autoridades. Eu tenho o prazer de falar agora aqui no programa com o advogado Marcelo Medeiros, ele que é advogado criminalista, vai trazer em destaque aqui na participação dele ao vivo a lei de abuso de autoridade que entrou em vigor no dia 3 de janeiro do ano passado, foi sancionada no início de setembro, que é a lei 13.869, e após 2 anos de debate no Congresso Nacional, ela enfim está sendo colocada. E qual é o motivo da presença, o porquê do Marcelo estar aqui? Porque ele vai colocar justamente esses detalhes da nova lei que criminaliza a violação das prerrogativas, até mesmo do advogado. Nós vamos falar a respeito desse assunto. Marcelo, muito obrigado, inclusive, pela visita. Gostaria que você falasse inicialmente quais as mudanças e os benefícios que a lei de abuso de autoridade está sendo implantada desde o ano passado, já colocada em prática, sancionada, pode colocar para a sociedade de uma maneira geral. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. A lei de abuso de autoridade, ela trouxe um avanço significativo nos dias atuais, né? Primeiro que nós tínhamos uma lei de abuso de autoridade muito ultrapassada, que data de 1965, né? A lei foi criada, ou seja, após período ditatorial, portanto, uma lei muito protetiva para o Estado, muito protetiva para o agente público. Em contrapartida, como consequência, uma lei que não conseguia abarcar todas as possibilidades possíveis de excesso ou abuso praticados por agentes públicos, né? Certo. E em contrapartida, nós temos uma lei nova, que entrou em vigor agora no ano de 2020, né? Que consegue abarcar de forma mais atual, de forma mais recente, né? Diversas condutas que é considerada crime hoje que anteriormente não era. Certo. Existe, inclusive, hoje, crimes punidos com detenção de 6 a 2 anos. E aqui nós temos algumas dessas identificações. Não se identificar como policial durante uma captura ou interrogatório, interrogar à noite e outros aspectos, né, Marcelo, que nós precisamos colocar aqui. Que tipo de informação você poderia passar para o telespectador dentro daquilo que o cara que é autoridade muitas vezes acaba cometendo esse tipo de equívoco por desconhecimento da lei? Por favor. Hoje nós temos basicamente 3 tipos de consequências, né, para o agente público que comete excesso, né? A primeira é a obrigação de ter que ser responsabilidade civilmente, ou seja, indenizar aquele que ele cometeu o excesso. Sim. Uma outra condição também, outra possibilidade é a perda do cargo e uma terceira possibilidade também é ficar afastado do serviço público pelo período de 1 até 5 anos. E vale ressaltar também que a lei de abuso de autoridade, ela se aplica para as 3 esferas, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, para Serviço Militar, para União, Estados e municípios, e ela se aplica também para agente público de qualquer natureza, ou seja, servidor público concursado, aquele que é portador, por exemplo, de cargos eletivos, ou seja, políticos, e até aqueles agentes públicos temporariamente e exercendo a sua função mesmo sem remuneração, também estará sujeito à lei de abuso de autoridade. Ou seja, suponha-se que o mesário naquele momento ele está exercendo sua função de forma transitória, ou seja, temporária, sem remuneração. Naquele momento ele é um agente público e, consequentemente, ele está sujeito à lei de abuso de autoridade. Agora, nós estamos conversando aqui, para quem está ligando a TV agora, com o advogado Marcelo Medeiros, ele que é advogado criminalista, explicando, né, trazendo detalhes sobre a lei de abuso de autoridade, que já entrou em vigor, já inclusive sendo colocada em prática, e entre também as diretrizes que é de direito, principalmente quando se fala da área criminalista mesmo, que é a área que você atua, é preciso colocar para o nosso telespectador que entre os direitos também está o direito do réu ser, inclusive, acolhido, né? Ter que exigir a presença do seu advogado. Impedir isso também acaba sendo um crime, pode ser enquadrado? Caracteriza crime. A lei hoje traz como crime diversas condutas, né? Um exemplo muito comum que deu na mídia foi a situação do Lula, condução coercitiva, né? O Código de Processo Penal, ele traz de forma clara quais as situações que se aplica medida coercitiva. Então, a autoridade policial intimou uma testemunha, um investigado para comparecer. Se ele não comparece, aí a autoridade policial pode
utilizar a condução coercitiva, certo, diferentemente do que foi feito anteriormente. A condução coercitiva ela foi utilizada como técnica ou prática de investigação, o que não pode. Um outro exemplo também, que hoje é considerado crime, é você, no caso do investigado, expressar que ele quer ser acompanhado por defensor ou advogado. A autoridade policial, caso insista no interrogatório, ela também cometerá crime de abuso de autoridade. Entendi. O fato de um agente público efetuar a captura ou prisão de alguém que se encontra em flagrante delito ou apenas um mandado de prisão sem se identificar, também caracteriza crime de abuso de autoridade. Entendi. A invasão domiciliar, você invadiu uma residência sem autorização, sem uma ordem judicial, por exemplo, também caracteriza crime de abuso de autoridade. Nos casos de cumprimento de mandado de prisão, mandado de busca e apreensão. Vamos supor que a autoridade judiciária, um juiz de direito, determina uma busca e apreensão na residência de um investigado. No momento que o agente público cumpre aquele mandado de busca e apreensão, ele está exercendo uma função pública nos limites da lei. Mas a lei diz que aquele mandado de apreensão, aquele mandado de busca e apreensão, não pode ser realizado do período compreendido entre as 21 horas e 5 da manhã. Por certo. exemplo, se o agente público cumpre um mandado de prisão ou mandado de busca e apreensão nesses horários, ele também estará sujeito ao crime de abuso de autoridade. Um exemplo muito comum também que acontece, que nunca foi numa repartição pública, e isso aqui é de grande interesse da sociedade, porque acredito que todos nós somos vítimas. Você vai para uma repartição pública e aquele agente público fica criando dificuldades desnecessárias, ou seja, burocracia. Você vai, naquele dia, o agente público diz, olha, você precisa do documento A, B e C. Você providencia o documento. Você vai no outro dia, aí o agente público cria outras exigências que não estão previstas em lei. Isso também caracteriza crime de abuso de autoridade. Porque quando a gente fala em autoridade, quem é autoridade? A autoridade é todo agente público que esteja no exercício da sua função pública. A autoridade não é um militar. A autoridade não é somente o juiz, não é o promotor. Qualquer agente público, seja ele servidor, empregado público, exercendo a função remunerada ou não, voluntária ou não, naquele momento ele é autoridade para efeitos penais. Se eu, por exemplo, cometo um desacato, essas pessoas também poderão buscar a responsabilização pelo desacato, da mesma forma que elas também estarão sujeitas a responder criminalmente, na hipótese de ela cometer um excesso, um abuso, ou comumente, como é conhecido, um abuso da autoridade. Existe, inclusive, hoje pena, né, até maior do que essa que você colocou a respeito de alguns crimes que são passíveis de detenção, né? De 1 a 4 anos, por exemplo, aqui, decretar prisão fora das hipóteses legais, não relaxar a prisão ilegal, não substituir prisão preventiva por outras medidas cautelares, quando couber, decretar prisão coercitiva sem intimação prévia, divulgar imagens de preso à imprensa. Perfeito. Esse é um ponto importante, né? Esse ponto da divulgação de imagem de presos, tem muitos jornalistas que estão preocupados, né? Achando que a imprensa vai ser censurada, quando, na verdade, a lei não visa censurar a imprensa. A lei ela foi criada para o agente público. Ou seja, no momento da captura, um policial está cumprindo uma prisão. A imprensa ela pode livremente, se ela conseguir, capturar imagem, vídeo, certo? O que caracteriza crime é o quê? É o agente público pegar, por exemplo, como fazia o rosto do indivíduo, ou seja, obrigar, compeli-lo a ele exibir a sua imagem, ou seja, com a finalidade de explorar a sua imagem. Então, o agente público ele não pode jamais obrigar, hoje, o investigado ou preso a explorar a sua imagem. Se o investigado esconde o seu rosto, a autoridade policial ela tem a obrigação de respeitar. Então, a lei não visa censurar a imprensa. A imprensa continuará tendo o seu direito de informação e de divulgar as imagens, por exemplo, que ela capturar numa transferência de preso, ou no momento que ele está sendo levado para uma delegacia. A lei ela é direcionada para o agente público, tão somente. O sistema carcerário no Brasil, ele requer muitos cuidados. E a lei de abuso de autoridade também prevê pena para casos de presos de sexos diferentes na mesma cela, né, Marcelo? Um exemplo muito claro que aconteceu, salvo engano, foi no estado do Piauí, né? Em que uma juíza colocou uma menor de idade numa cela com mais de 15 homens e essa jovem foi estuprada mais de 10 vezes por dia, em dias sucessivos. Uma situação dessa natureza, o que aconteceu com essa juíza? Nada, né? A jovem teve a sua vida
acabada, naturalmente, e a juíza não sofreu, nesse tipo de situação, nenhum tipo de penalidade justa, né? Com a finalidade de coibir aquele tipo de situação. Então, hoje a lei prevê expressamente você colocar como crime, você colocar pessoas de sexo diferente numa cela ou, por exemplo, menor de idade numa cela. A lei também, quando ela fala que caracteriza crime, você decretar medida de prisão de forma manifesta, contrário à lei, ou seja, a lei também não visa punir interpretação, né? Há muitas autoridades, juízes, membros do Ministério Público que acham que eles vão ficar impossibilitados de interpretar a lei, quando, na verdade, a lei, de forma muito clara, ela tem um dispositivo que fala que a lei não criminaliza a livre interpretação do magistrado, do delegado de polícia ou do membro do Ministério Público. Então, a lei, ela tipifica como um crime os casos assim, que quando você verifica, você vê de forma muito clara que aquilo ali caracteriza um excesso. Está um exemplo. A lei prevê como hipótese para você se decretar uma prisão preventiva que a pena em abstrato daquele crime específico tem a pena máxima acima de 4 anos. Então, você vê, por exemplo, às vezes uma pessoa que está respondendo um crime de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal, uma autoridade judiciária decretar uma prisão preventiva contra aquele investigado. Isso é uma situação que, de forma muito clara, é um excesso. Então, a lei, qualquer tipo de situação que gere dúvidas de interpretação ou que cada autoridade tem um direito de, por exemplo, interpretar da forma que bem entender, a lei, de forma muito clara, não visa coibir. Obter provas por meio ilícito, como classificar que esse colhimento de provas ela acabou sendo feito, consumado por meio ilícito? De que forma? Tem como citar exemplos, Marcelo? Sim, claro. Por exemplo, você fazer uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Teve um caso, por exemplo, na Operação Lava Jato, em que a Justiça determinou a interceptação telefônica por um período de 15 dias. Né? E o Ministério Público, a Polícia Federal, captou provas ultrapassando o período do tempo que a decisão judicial determinou. Naquela época, isso era uma mera irregularidade administrativa. Ou seja, se o agente público ele captou uma prova ilícita, qual era a consequência? O desentranhamento daquela prova dos autos, uma vez que era uma prova ilícita. Hoje, a lei tipifica como crime você utilizar provas caracterizada prova ilícita, prova ilegal. Esse é um exemplo também. Como, por exemplo, você invadir a residência de alguém sem autorização judicial e quando você entra, suponha-se que você encontrou droga com a pessoa na residência, na posse. Se você não tem um mandado judicial para entrar naquela residência, e se não havia fundada suspeita para você invadir aquela residência sem autorização judicial, aquela prova, em que pese o agente está cometendo um crime, aquela prova é considerada ilícita e, consequentemente, não vai ter o condão de responsabilizar criminalmente aquele flagranteado. Alguns dos aspectos que a lei de abuso de autoridade já coloca, inclusive desde o ano passado, em vigor, né, à disposição da sociedade de uma maneira geral, independente de classe social. Quero agradecer, inclusive, a participação do advogado Marcelo Medeiros, que trouxe detalhes do que é essa lei de abuso de autoridade e quais as mudanças, né? Fazia tempo que essa lei ainda estava bem defasada. Claro, né? Claro. Tava, né? A lei traz 45 condutas consideradas criminosas. E o que vai diferenciar a sua aplicabilidade até porque a gente tem uma cultura no Brasil de leis que pegam e que não pegam, né? Sim. O que vai diferenciar é exatamente isso, a sociedade ter conhecimento dos seus direitos e buscar aplicar, buscar efetivar. Isso aí mesmo. A participação do Marcelo Medeiros aqui conosco, depois de todas essas explicações do que está estabelecido em lei, né? A lei de abuso de autoridade. Você vai poder, inclusive, acompanhar a reprise dessa entrevista no nosso canal no YouTube no decorrer do dia. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos ter a participação de Fernando Palmeira ao vivo e outras informações, mais entrevistas no estúdio, neste TV Mar News desta segunda-feira. Voltamos já.